No início do filme, conhecemos um espadachim errante dormindo à beira da estrada na floresta. O nome dele é Sazu, e enquanto ele está apreciando seu sono, é subitamente perturbado por uma garota. Ela cai de repente sobre Sazu. Ao ver que está coberta de arranhões, ele percebe que ela está sendo perseguida. Sazu é então descoberto pelos assassinos que estão perseguindo a garota. Mesmo que ele não tenha a intenção de ajudá-la, os assassinos ainda querem matá-lo para silenciar qualquer testemunha. Então ele não tem escolha a não ser carregar a garota e começar a usar suas próprias habilidades. Eles atiram agulhas envenenadas em Sazu, mas ele gira sua arma em uma velocidade extremamente alta para bloquear e desviar as agulhas de volta para os assassinos. Ele percebe que se deixar a garota para trás, ela se tornará o alvo dessas pessoas. Mas ele não se importa, pois está com fome e não quer desperdiçar sua energia com questões como essa. A garota corre até ele e implora para que a ajude, porque ela não sabe como lidar com os assassinos se eles aparecerem novamente. Ele não quer ajudá-la, o que a faz pensar que ele é insensível e não tem compaixão. Mas ele diz abruptamente que acabou de ajudá-la e nem recebeu um único obrigado. Então por que ele deveria arriscar sua vida para protegê-la e não ganhar nada em troca? Então a garota decide oferecer uma refeição a ele se ele a ajudar a chegar a um determinado lugar. Enquanto comem ramen, Sazu percebe rapidamente que esta garota come uma quantidade incrível. Ele ainda não terminou uma tigela de ramen e ela já comeu quase 10. A garota então se apresenta como Izanami. Ela agradece a Sazu por salvar sua vida e também acredita que ele é uma pessoa gentil porque escolheu salvá-la em vez de abandoná-la. Ele pensa que simplesmente não queria que ela morresse inutilmente e também não queria ouvi-la gritar por ajuda. Izanami diz que quando ele a carregou, ela se sentiu muito segura porque acreditava que Sazu a ajudaria a proteger. Sazu então diz que se ela terminou de comer, deveria ir embora rapidamente. Ele então lembra Izanami de ajustar seu grampo de cabelo. Ele também nota que seu grampo de cabelo parece um pouco estranho. Sazu então continua a viagem com ela até a noite. Ele a leva a uma área relativamente segura e diz que o lugar para onde ela precisa ir está logo à frente. Contanto que ela não chame a atenção, estará segura. Porém, ela ainda quer que Sazu a acompanhe um pouco mais, porque não pode entrar na cidade sozinha. Sazu pensa que a cidade está cheia de problemas, então ele não a seguirá mais. De repente, uma coruja passa voando e um homem estranho aparece e pergunta quem eles são e de onde vêm. Izanami diz que é uma sacerdotisa de um lugar chamado Izumo. O estranho se pergunta por que uma sacerdotisa estaria viajando com um assassino do clã Iga. Sazu percebe que o oponente é um ninja do clã rival Koga, então ele avança para atacar. O Homem de Azul recua e se apresenta como Sarutobi, o líder da força ninja do Lord Sanada. Como ambos odeiam ninjas de facções rivais, eles se atacam sem pensar muito na razão. Sazu fica muito focado em perseguir Sarutobi e é atraído para uma armadilha de folhas venenosas. Ele então cai na armadilha. Sarutobi rapidamente avança para acabar com ele, mas Sazu usa uma técnica de substituição para enganar Sarutobi e ataca de repente. Sarutobi consegue desviar a tempo e pergunta quem é o mestre de Sazu, mas Sazu não gosta de servir a ninguém. Izanami então intervém para detê-los porque precisa encontrar o mestre de Sarutobi, Lord Sanada. Quando finalmente entram na cidade, Sazu pensa que Izanami deve estar muito feliz porque chegou ao lugar que queria ir. Mas ele percebe que Izanami não parece nada feliz. Ela então encontra Lord Sanada. Izanami rapidamente implora a Sanada que ajude seu templo, Izumo, porque todo o seu santuário foi engolido pelas chamas. Tudo o que ela consegue lembrar é que o santuário inteiro foi massacrado por um assassino, e um de seus irmãos mais velhos se sacrificou, usando magia para ajudá-la a escapar, enquanto a instruía a encontrar Sanada. Mas mesmo depois de escapar sozinha, ela ainda foi perseguida por assassinos e se Sazu não a tivesse ajudado, ela teria morrido. Sazu percebe que essa história é cruel demais para uma garota que nunca experimentou guerra. Sanada então pergunta com o que ela precisa de sua ajuda. Se for vingança, ele recusa porque não quer se envolver.
Sanada vai deixá-la ficar durante a noite e amanhã, se ela quiser partir ou ficar, depende dela. Ele não vai interferir. Sazu então se prepara para sair, mas Izanami o abraça e chora. Ela não consegue suportar a sensação de ser a única sobrevivente, escapando para cá apenas para não poder fazer nada. Pouco depois, Sazu ainda vai embora, mas Izanami corre atrás dele. Izanami não sabe o que fazer amanhã, então ela quer seguir Sazu. Ele percebe que ela está tremendo e diz para ela voltar, pois segui-lo será inútil. Izanami então decide deitar e fazer birra ali, sem se importar se for comida por lobos. Sazu lembra novamente que ele não é uma boa pessoa e se ela morrer aqui não tem nada a ver com ele. Ele não se importa. Nesse momento, correntes de repente prendem os dois. Sazu não esperava que esses assassinos estivessem tão bem escondidos. Nesse instante, Sanada e Sarutobi chegam. Sazu percebe que esses dois deliberadamente usaram ele e Izanami como isca para atrair os assassinos. No entanto, Sanada também sabe que Sazu não perderia facilmente para fracos como esses. Sazu não se dá ao trabalho de se esconder mais e simplesmente quebra as correntes, desferindo um único ataque que derruba os assassinos de uma só vez. Mas logo após isso, ele percebe que o grampo de cabelo de Izanami de repente libera uma esfera escura, que drena a vida de tudo o que toca. Sazu se move para verificar se Izanami está bem, mas outro assassino avança contra ele, forçando-o a derrubá-lo antes que a esfera ative novamente. Izanami mais tarde recobra a consciência e não se lembra do que aconteceu. Ela pensa que Sazu a salvou e mais uma vez o vê como uma boa pessoa. Enquanto isso, Sanada agora tem certeza de que os assassinos estão mirando Izanami por causa do seu adereço de cabelo. Izanami então pede a Sanada para deixar Sazu ficar, mesmo que ele não queira. Izanami insiste que, como ela o tratou com ramen, ele deve ajudá-la. Sanada e Sarutobi também acreditam que Sazu deve um favor a Izanami. Então ele não tem escolha, a não ser continuar ajudando-a, se não quiser perder sua honra. Naquela noite, Sazu esconde-se secretamente no teto para ouvir os planos de Sanada. Ele descobre que Sanada pretende recrutar 10 indivíduos talentosos para se levantar e conquistar a Terra. No entanto, o subordinado de Sanada, Rokuru, o descobre e ataca. Sazu consegue escapar de volta para seu quarto, mas o impacto do ataque sônico o faz adormecer. Na manhã seguinte, Sazu acorda e descobre que Izanami entrou no seu quarto novamente para dormir ao seu lado. Sarutobi chega com comida para Sazu, mas os ninjas de Sanada o atacam para puni-lo por ousar dormir com Izanami. Como resultado, Sazu perde o café da manhã. Enquanto isso, o senhor que está caçando Izanami ordena ao assassino que atacou o santuário para capturar Izanami do local de Sanada e trazê-la de volta. Na manhã seguinte, Izanami pede a Sazu para ajudá-la a escolher uma roupa porque há um festival próximo onde ela tem que performar uma dança. Sazu escolhe um aleatoriamente e depois foge, deixando Izanami furiosa. Enquanto se esconde na floresta, Sazu acidentalmente encontra uma garota tomando banho em uma cachoeira. A garota rapidamente transforma a água em gelo e o ataca, mas ele a reconhece como Onna, sua amiga de infância. Onna fica encantada em ver Sazu novamente. Sazu pergunta sobre a situação dela e descobre que Onna agora está servindo Sanada. Ela revela que uma vez tentou assassiná-lo, mas falhou. No entanto, em vez de puni-la, Sanada gentilmente a convidou para ficar, então ela não teve escolha a não ser aceitar. Izanami e Sanada logo chegam também. Sanada pergunta a Onna sobre a situação fora da cidade. Ela relata que há rumores generalizados de uma serpente gigante causando estragos nas proximidades. Sanada acredita que Sarutobi irá resolver isso. Mais importante, o festival está prestes a começar, então ele quer que Izanami esteja pronta. Durante o festival, Sanada faz um brinde com o povo para celebrar uma colheita abundante. Onna nota que Sazu parece estar com ciúmes de Sanada. Ela acredita que Sazu ainda não entende como é ter um mestre pelo qual vale a pena se dedicar. Sazu insiste que ele simplesmente gosta de sua liberdade e quer fazer o que bem entender. Onna comenta que alguém como Sazu, sem nenhum fardo amarrado a ele, vai continuar vagando sem fim. Sazu então decide ir embora em vez de assistir à apresentação de Izanami. Ele não se importa com essas coisas, então ele vagueia por aí. Ao ver que Sazu se foi, Izanami se apressa para terminar sua apresentação e corre atrás dele. Onna pensou que os dois estavam caçando a serpente gigante,
mas apesar do seu medo, Izanami teimosamente insistiu em seguir, forçando Onna a sair primeiro. Naquele momento, Izanami sentiu a presença assustadora da floresta à frente e decidiu aventurar-se com Sazu para investigar. Ambos notaram que a floresta estava inusitadamente escura e ameaçadora. Logo depois, uma serpente gigante apareceu e os atacou. Sazu rapidamente puxou Izanami para longe, mas ela desmaiou de medo. A serpente esmagou uma árvore, fazendo com que ambos caíssem. Sazu acabou preso sob a serpente, e enquanto Izanami tentava ajudar, ele a alertou para ficar atrás e evitar se colocar em perigo. Usando seu último tubo explosivo, Sazu forçou a serpente a recuar o suficiente para ele se libertar. Ele também percebeu que a serpente estava sendo controlada por alguém. Sazu então saltou para a frente e apunhalou a serpente no olho, mas ela inesperadamente explodiu, enterrando ambos ele e Izanami sob os escombros. Izanami conseguiu encontrar Sazu e cuidar de seus ferimentos causados pela explosão. Quando ele perguntou por que ela permanecia tão otimista, ela respondeu que se sentia segura porque ele estava ao seu lado. Para ela, Sazu era a luz que a salvou. Quando estava sendo caçada desde o templo até agora, ele foi o único que escolheu ajudá-la. No entanto, Sazu via-se apenas como um assassino, alguém que existia nas trevas e tirava vidas. Seu ato de salvá-la foi pura coincidência. Apesar disso, a percepção de Izanami sobre ele permaneceu inalterada. Sazu imaginou que os pais dela deviam ser pessoas gentis, mas Izanami revelou que tinha sido abandonada em frente ao santuário quando criança e foi criada por uma figura de irmão mais velho, que cuidou dela e a ensinou tudo. Infelizmente, ele perdeu a vida protegendo-a, e agora ela desejava contar com Sazu. Sazu então apagou o fogo e notou a fumaça se movendo em certa direção, indicando uma abertura. Ele decidiu romper o chão nessa direção para escapar, sabendo que, se falhasse, ambos seriam enterrados vivos. Izanami escolheu confiar nele, e graças aos esforços dele, eles conseguiram escapar com sucesso. Assim que eles emergiram, Sazu descobriu que a fortaleza de Sanada estava sob ataque e correu de volta. Naquele momento, Sanada estava organizando a evacuação dos moradores, enquanto Sarutobi encontrou outra serpente gigante e quem a controlava. A mulher se apresentou como Aokatsu e avisou Sarutobi para ter cuidado se ele não quisesse que a serpente explodisse. Sarutobi investiu contra ela, mas ela se esquivou e comandou a serpente a mordê-lo. Envenenado, a visão de Sarutobi ficou embaçada, mas antes que a serpente causasse mais danos, Ana a congelou e derrotou. Ela então congelou a superfície da água para lançar um ataque a Aokatsu, mas a mulher contra-atacou invocando um enxame de cobras, que Sarutobi rapidamente cortou. Percebendo que estava em desvantagem, Aokatsu tentou fugir, mas Sarutobi a perseguiu para as profundezas da floresta, seu próprio domínio. Enquanto isso, Ishinami estava ajudando os civis a escapar quando foi repentinamente encontrada pelo mesmo assassino que havia atacado o santuário antes. Seu nome era Hanzou e ele exigiu que ela fosse com ele. Sazu chegou a tempo de detê-lo. Ele avançou, mas Hanzou lançou uma saraivada de kunai sobre suas costas. No entanto, era apenas uma ilusão. O verdadeiro corpo de Sazu estava atrás de Hanzou. Embora Hanzou tenha conseguido bloquear o ataque, ele ainda acertou um golpe na testa de Sazu, vendo através de sua técnica. Ao mesmo tempo, Sanada e Rokuru foram capturados e amarrados por 4 assassinos. Rokuro usou seu grito ultrassônico para derrubar 2 inimigos à frente enquanto Sanada lidava com um atrás dele. Hanzou zombou de Sazu, afirmando que o chamado ninja prodígio do clã Iga havia caído a um estado tão patético. Sazu continuou a receber golpes, seu corpo coberto de feridas. Quando Hanzou tentou levar Ishinami, Sazu levantou-se mais uma vez. Quando Hanzou avançou para o golpe final, Sazu usou outra ilusão para voltar ao lado de Ishinami e golpeou Hanzou. Ana e Sarutobi chegaram, forçando Hanzou a recuar. Em seguida, Sazu finalmente desabou devido aos seus ferimentos e foi rapidamente levado para tratamento. Sanada estava furioso porque o festival havia sido arruinado e prometeu não mostrar misericórdia na batalha que se aproximava. Mais tarde, Sanada pediu que Sazu escoltasse Ishinami de volta ao santuário, mas Sazu recusou. Isso irritou um homem que estava parado por perto. Sazu perguntou quem ele era, e o homem se apresentou como Juzu, um dos subordinados de Sanada.
O motivo pelo qual Sanada queria que Sazu levasse Ishinami de volta era porque Juzu havia descoberto que, após massacrarem todo o templo, os assassinos permaneceram no local procurando por algo bastante importante. Como não conseguiram encontrar, perseguiram a única sobrevivente, Ishinami. Sanada suspeitava que o inimigo procurava ainda estava no templo, então ele queria que Sazu levasse Ishinami de volta para descobrir qual era esse item importante. Ishinami ouviu e insistiu em ir, deixando Sazu sem como escapar. Sarutobi deu a Ishinami uma coruja para enviar mensagens, e Juzu chamou Ishinami e Sazu para partirem rapidamente. Sazu percebeu que estava prestes a embarcar em uma jornada com 2 companheiros barulhentos, mas agora não havia como escapar. No caminho, Juzu comentou que Ishinami era muito sedutora, vestindo roupas tão reveladoras. Ela retrucou que Ana se vestia de forma semelhante, obrigando Juzu a explicar a diferença entre as duas. Claro, Ishinami não se preocupou em ouvir. Naquela noite, Ishinami insistiu novamente em dormir ao lado de Sazu, o que levou Juzu a puxar Sazu de lado para uma conversa particular. Ele queria saber se Sazu e Ishinami eram casados, mas Sazu respondeu que não tinha sentimentos por ela. Ela era apenas infantil e sem vergonha. Juzu também se perguntava por que Sanada reconhecia Ishinami como uma guerreira. Fazia sentido para Sazu, mas Ishinami era claramente apenas uma mulher comum. Sazu já sabia sobre o poder oculto de Ishinami, mas escolheu não revelá-lo. Na manhã seguinte, enquanto o grupo retomava a jornada, Sazu achou estranho não terem encontrado uma única pessoa passando. Logo encontraram uma mulher sentada perto de uma ponte suspensa. Acreditando que ela estava com problemas, Ishinami se aproximou dela e decidiu que Sazu deveria ajudá-la a atravessar a ponte. Embora achasse problemático, Sazu concordou. Ao pisarem na ponte, ele percebeu que Juzu tinha medo de altura. Nesse momento, a mulher revelou sua verdadeira natureza, conjurando uma rajada de vento para prender Sazu e capturar Ishinami. Ele se apresentou como Yuri, o líder de um bando de ladrões. Reconhecendo Sazu como um oponente formidável, ele o prendeu primeiro para facilitar o roubo. No entanto, Juzu inesperadamente sacou uma arma e derrubou os bandidos, forçando Yuzi a levar a situação a sério. Yuzi então brandiu uma foice com corrente, girando-a para bloquear as balas. Uma vez que os tiros cessaram, ele decidiu levar Ishinami embora. Sazu desembainhou sua espada e cortou o vento que o prendia. Sem hesitar, Yuzi avançou contra ele, iniciando uma batalha feroz. Ao notar a preocupação de Sazu por Ishinami, Yuzi cortou a ponte, fazendo Sazu cair no rio abaixo. Conseguindo chegar à margem, Sazu se reuniu com Juzu e imediatamente perseguiram o captor de Ishinami. Yuzi, tendo se cansado de roubar dinheiro, esperava em seu esconderijo pela chegada de Sazu. Ele planejava atormentar Ishinami na frente dele para seu próprio prazer distorcido. Ishinami tentou resistir, mas foi brutalmente espancada. Quando Sazu finalmente chegou, encontrou-a amarrada a uma árvore. Ele rapidamente saltou para confrontar Yuzi, que tentou empurrá-lo novamente, mas Sazu agarrou-se. Pulando de volta, ele se recusou a ser derrubado uma segunda vez. Os dois lutaram ferozmente e Sazu cortou Yuzi, ferindo-o. Yuzi afirmou que Sazu era exatamente como ele, um assassino sem emoção que não conhecia nada além de sede de sangue. Em resposta, Sazu desencadeou sua técnica suprema, destruindo a arma de Yuzi e infligindo uma grave ferida. Aceitando a derrota, Yuzi instigou Sazu a matá-lo para provar sua verdadeira natureza. Sazu estava prestes a desferir o golpe final quando Izanami correu entre eles, parando sua espada. Ela se recusou a deixá-lo atacar alguém que não podia mais lutar. Mais importante ainda, ela assegurou a Sazu que estava bem e não estava gravemente ferida, então não havia necessidade de mais punição. Ouvindo-a, Sazu abaixou sua espada e levou Izanami embora, deixando Yuzi para as autoridades capturarem. Enfurecido, Yuzi gritou, tentando provocar Sazu a matá-lo, mas Sazu o ignorou e continuou a se afastar. Naquela tarde, Juzu tratou das feridas de Izanami. Ele disse a ela que realmente tinha salvado Sazu, embora ela não entendesse muito bem. Ela acreditava que ele era quem a tinha salvado. Enquanto isso, Sanada ordenou que Rokuro memorizasse uma carta e entregasse seu conteúdo a um senhor feudal. Para garantir o sigilo, Sanada queimou a carta após ditá-la. Na manhã seguinte, o grupo de Sazu conseguiu retornar ao templo arruinado de Izanami.
Ao chegar no portão, Juzu sugeriu que os três se separassem para procurar. Sazu ainda não tinha ideia do que estavam procurando, mas Juzu disse a ele para examinar cuidadosamente qualquer coisa que parecesse suspeita. Izanami sentiu uma profunda tristeza ao retornar, mas manteve uma postura forte e insistiu em ajudar na busca. Juzu pediu a Sazu que a seguisse, apenas por precaução. Enquanto Izanami vagava pelo templo, memórias de brincar com todos lá ressurgiram. Sazu se aproximou para vê-la, mas ela pediu para deixá-la em paz. Ele achou estranho, já que ela normalmente não desgrudava dele. Finalmente, ela admitiu seus verdadeiros sentimentos e compartilhou sua tristeza com ele. Sazu entregou-lhe um lenço para enxugar as lágrimas e lembrou que eles vieram aqui para descobrir a verdade sobre o que havia acontecido. Ele a incentivou a não se afligir demais. Aqueles que haviam partido não podiam voltar e o que foi perdido não podia ser desfeito. A melhor maneira de honrar os mortos agora era descobrir a verdade. De repente, um tiro ecoou, levando Sazu a correr para Juzu, mas não havia nada lá. Juzu apenas tinha disparado sua arma como um sinal de que não havia encontrado nada. Sazu então percebeu que tudo havia sido queimado, exceto uma coluna de bronze. Pensando que poderia ter algum significado, ele a examinou de perto. Levantando-se de um salto, ele notou que o símbolo sob seus pés se parecia com algo que ele tinha visto antes em um desenho. Parecia estar invertido e precisava ser reorganizado. Juzu tentou levantar uma das pedras, mas não conseguiu. No entanto, Izanami lembrou que as peças podiam ser giradas. Ela começou a girá-las, começando do centro até completar o símbolo Bagua. Quando a formação foi concluída, um caminho subterrâneo oculto foi aberto. Os três seguiram o caminho até chegarem a um beco sem saída. Quando parecia que tinham encontrado uma barreira, Izanami notou inscrições antigas na pedra. Nenhum deles conseguia ler o texto, mas antes que pudessem pensar mais, Hanzou e Okatsu apareceram. Hanzou exigiu que entregassem Izanami e seu grampo de cabelo. Naquele momento, Izanami percebeu que o item que o inimigo estivera procurando estava com ela o tempo todo, seu grampo de cabelo, um presente de seu monge sênior. Nenhum dos lados estava disposto a recuar, e uma batalha feroz começou. Okatsu liberou um enxame de cobras. Sazu rapidamente avisou Juzu para não matá-las imprudentemente, pois elas explodiriam ao morrer. Aproveitando a distração, Okatsu capturou Juzu. Sazu ficou novamente para lutar sozinho contra Hanzou, enquanto protegia o fardo conhecido como Izanami. Ela permaneceu em choque, percebendo que era a razão pela qual todos no templo foram mortos. Mais uma vez, Sazu encontrou-se um passo atrás de Hanzou, permitindo que ele desferisse vários golpes. A única coisa que Sazu conseguiu fazer foi contra-atacar com um único golpe. Enquanto isso, Juzu estava fortemente restrito e prestes a ser torturado. Nesse momento, uma súbita rajada de vento atravessou a jaula da cobra e empurrou Hanzou para trás. O responsável por isso era ninguém menos que Yuzi. Ele declarou que apenas ele tinha permissão para ferir Sazu, e que somente Sazu tinha o direito de matá-lo. Apesar de suas palavras ousadas, Yuzi foi imediatamente espancado em seu duelo. Sazu aconselhou que se não quisesse morrer, deveria ajudar. Se sobrevivessem a esta batalha, Sazu prometeu duelar com ele quando quisesse. Encantado com a oferta, Yuzi concordou. Ao mesmo tempo, Juzu lentamente se libertou e virou o jogo. No entanto, ele foi rapidamente contido novamente. Em um ato desesperado, ele apontou a arma para si mesmo e atirou. A bala atravessou seu corpo e atingiu Okatsu, matando-a. Enquanto isso, Sazu e Yuzi derrotaram Hanzou juntos. Ao retornarem à superfície, Izanami cuidou de seus ferimentos. Ela ainda se culpava, mas Sazu disse-lhe para parar. O culpado era o grampo, não ela. De repente, um homem a cavalo irrompeu e levou Izanami embora. Ele se apresentou como Munekami, um senhor feudal aliado de Sanada. No entanto, declarou que os três deveriam voltar e informar a Sanada que ele tinha tomado posse daquilo que Sanada tanto procurava. Há muito tempo, Sazu tinha um amigo próximo, a única pessoa a quem ele estava disposto a se curvar e chamar de mestre, caso aquela pessoa algum dia se tornasse um senhor feudal. No entanto, o destino de um ninja era ser tratado como nada mais do que uma ferramenta, descartada no momento em que perdessem seu valor. A imensa perda mudou o caminho de Sazu. Ele escolheu matar para sobreviver e prometeu nunca mais se curvar a ninguém. Quando recuperou a consciência, encontrou-se em uma floresta.
Juzu estava se preparando para voltar e reportar a Sanada, mas Sazu decidiu abandonar tudo, pois não tinha mais nenhuma obrigação de continuar. Além disso, ele nunca considerou Sanada seu mestre. Juzu acreditava que Sazu estava apenas fugindo e disse para ele ir para onde quisesse. Juzu ainda retornaria e faria o relatório. Naquele momento, Sanada estava sentado com outros, aguardando notícias. Sarutobi notou uma coruja retornando com um pedaço de papel que ele pegou e leu. A princípio, Sanada presumiu que estavam solicitando fundos de viagem adicionais, mas sua expressão rapidamente se tornou sombria após ler a carta. Ele imediatamente ordenou que Sarutobi e Ana recuperassem Izanami a todo custo. Enquanto isso, Izanami estava presa, recusando-se a comer ou falar. Não importava o que Munisama perguntasse, ela apenas respondia com seu nome. Quando ele saiu, o poder de seu grampo de cabelo se intensificou, mas não foi suficiente para ajudá-la a escapar. Ela começava a entender sua própria força e estava apavorada com isso. Um dos subordinados de Munisama perguntou a ele sobre o grampo de cabelo e foi então revelado que há muito tempo, devido ao ódio e conflitos humanos, 4 armas haviam sido criadas. O grampo de cabelo era uma delas. Com seu poder, Munisama pretendia desafiar todos os outros senhores e remodelar o mundo. Sarutobi e Yana aguardavam o momento certo para infiltrar-se, mas foram descobertos pelas forças inimigas. No entanto, os soldados não tiveram chance contra aqueles escolhidos por Sanada e foram rapidamente derrotados. Sarutobi avançou primeiro, deixando Ana para lidar com o resto. Sarutobi encontrou a cela de Izanami, mas ela se recusou a sair, acreditando que só trazia infortúnio e sofrimento para aqueles ao seu redor. Enquanto isso, Ana foi capturada. Os soldados planejavam se revezar para desfrutá-la, mas ela avistou um sinal oculto que Sarutobi havia enviado através da coruja. Percebendo que Izanami não estava cooperando, Ana abandonou seu disfarce e lançou uma chuva de espinhos de gelo afiados, matando os soldados instantaneamente. Ana então foi até Izanami e a confrontou, dizendo que tudo o que ela estava fazendo era fugir da realidade. Ela instou Izanami a enfrentar isso de frente porque ela não era fraca. Ana acreditava nela porque era uma guerreira escolhida por Sanada. Ouvindo essas palavras de encorajamento de sua colega, Izanami recuperou sua determinação. Ela pediu desculpas a Sarutobi pelo que havia dito antes, mas ele não se importou. Nenhum deles mantinha tais feridas. Izanami foi levada de volta ao castelo de Sanada. Menos de um dia depois, o grupo de Sazu também retornou. Sanada assegurou-lhes que o assunto já havia sido resolvido. Sanada então teve uma reunião com Yuzi. Infelizmente, ele informou Yuzi que não poderia permitir que ele lutasse contra Sazu. Furioso, Yuzi avançou contra ele, forçando Hokuro a intervir. No entanto, Sanada permaneceu alegre, tendo percebido a natureza de Yuzi e o convencido com sucesso a ficar. Desde o seu retorno, Sazu vinha evitando Izanami, deixando-a visivelmente triste. Na verdade, Sazu estava envergonhado e decepcionado consigo mesmo por não ter conseguido protegê-la, apesar da confiança que ela havia depositado nele. Sarutobi, ao notar o estado abatido de Sazu, o chutou do telhado. Ele criticou abertamente a fraqueza atual de Sazu, chamando-o de alguém que não sabia perseverar, alguém que desistia muito facilmente, um covarde que não era digno de ser um homem. Embora furioso, Sazu, em seu estado atual, não conseguiu acertar um golpe em Sarutobi. No fim, Sarutobi estendeu a mão e puxou-o para cima. Ele queria que Sazu mudasse porque precisavam de sua força. Sanada tinha testemunhado toda a cena, deixando Sarutobi envergonhado e fazendo-o fugir. Sanada então perguntou a Sazu qual seria sua decisão. Ele se superaria ou fugiria como um covarde? Sazu levantou-se desafiadoramente, dizendo a Sanada para não subestimá-lo. Sanada então percebeu que Izanami havia encontrado sua própria resposta. Ela correu em direção a Sazu e o abraçou, radiante com seu retorno. Naquela noite, Murasame ficou furioso por ter perdido Izanami e decidiu fazer uma visita a Sanada. Enquanto isso, Sanada ordenou que todos relatassem o que havia acontecido no templo. Quando as inscrições antigas foram mencionadas, Sanada fez Hokuro usar o poder do seu olho para decifrá-las. Sanada não permitiu que mais ninguém visse, e a memória de Sazu dessas inscrições foi copiada para que Hokuro pudesse decifrá-las. Sanada apenas afirmou que era uma mensagem de congratulação por terem chegado até ali e dispensou todos. Ele proibiu estritamente Hokuro de revelar a verdade sobre as inscrições a qualquer pessoa e até queimou o pergaminho.
Sanada então decidiu deixar tudo nas mãos de Sazu, pois ele tinha sido o que mais influenciou Izanami desde o início. Na manhã seguinte, o grupo percebeu que Sanada e Rokuro não estavam em lugar nenhum e começou a se preocupar. Sarutobi chegou e informou que ambos haviam saído do castelo ao amanhecer, deixando para trás uma carta. Nela, Sanada escreveu que ele e Rokuro de repente quiseram visitar uma fonte termal, então eles foram na frente. Ele deixou um mapa e disse para encontrá-lo lá. Ao chegar, todos acabaram espalhados em diferentes lugares. Sazu teve que ir procurar Izanami. No caminho, viu inesperadamente Juzu sendo expulso de um restaurante. O responsável era um monge. Juzu explicou que este homem tinha comido sem pagar e até recorreu à violência. O homem se apresentou como Miyoshi, um monge, mas seu raciocínio era absurdo. Ele alegou que o dono do restaurante deveria se sentir honrado em servir um viajante devoto como ele. Em outras palavras, ele não tinha dinheiro e nem vergonha, forçando os outros a sustentá-lo. Ele afirmou que estava procurando por sua irmã perdida, mas Sazu insistiu que ela não estava lá. Estranhamente, Miyoshi era extremamente ingênuo. No momento em que Sazu disse isso, ele imediatamente foi embora. Pensando que o problema estava resolvido, Juzu sacou sua arma determinado a recuperar sua honra e forçar Miyoshi a compensar os danos. No entanto, Miyoshi não gostou de ter uma arma apontada para ele e casualmente entortou a arma de Juzu com uma mão. A devastação por essa perda deixou Juzu em choque, sem saber o que fazer. Sazu precisou puxá-lo de lado e lançar shurikens em retaliação. Não só Miyoshi estava completamente ileso, como as armas de Sazu ricochetearam em sua pele. Yuzi chegou rapidamente para ajudar. Sazu o avisou para soltar suas correntes, já que este oponente tinha força monstruosa. Yuzi foi arremessado, forçando Sarutobi a intervir também. Miyoshi viu isso como um desafio divino e concordou em lutar com todos eles como parte de seu treinamento. Ana também chegou, mas se recusou a entrar na batalha, dizendo que Miyoshi parecia imundo. Sanada e Rokuro, ao notarem a agitação nas ruas, perceberam que seus subordinados haviam chegado. Sanada ficou intrigado ao ver Sazu coordenando todos sozinho como um líder. No entanto, Yuzi foi o primeiro a ser derrubado. Sosuke tentou esfaquear Miyoshi, mas não conseguiu perfurar sua pele grossa. Assim que Sarutobi recuou, Sazu interveio. Usando a perna de Sarutobi como plataforma, ele saltou para a cabeça de Miyoshi, onde até mesmo deuses e espíritos podiam ser feridos ou até mortos. Aceitando isso como prova, Miyoshi concordou em parar de lutar. Nesse momento, Izanami chegou, tendo acabado de vencer um concurso de comida e trazendo seu prêmio para todos. Miyoshi a reconheceu imediatamente como sua irmã, até chamando-a pelo nome. No entanto, Izanami não tinha nenhuma lembrança dele, e o confundiu com um pervertido. Vendo-a perto de Sazu, Miyoshi fez o que qualquer irmão mais velho faria. Ele tentou bater em Sazu. Sazu rapidamente aproveitou a situação e fez com que Izanami mandasse em Miyoshi. Ela ordenou que ele não atacasse Sazu ou qualquer outra pessoa, e que consertasse tudo o que havia danificado. Em troca, ela concordaria em sentar e ouvir o que ele tinha a dizer. Depois de resolver tudo, o grupo dirigiu-se a uma pousada. Miyoshi revelou que não era o irmão biológico de Izanami, mas foi ele quem a encontrou nos degraus do templo. Quando tinha 15 anos, tinha viajado pelo mundo e mudado muito. No entanto, reconheceu Izanami graças ao prendedor de cabelo que ela usava. Ele até mostrou uma foto antiga dele, e Izanami finalmente lembrou-se dele. Sanada aproveitou essa oportunidade para recrutar Miyoshi como seu subordinado, com a intenção de utilizar sua imensa força. À noite, o grupo decidiu se banhar juntos nas águas termais. Sanada queria aproveitar essa oportunidade para descobrir o verdadeiro gênero de Yuzi, mas como Yuzi não gostava dele, escolheu tomar banho no rio. Enquanto Sazu estava comendo, ele percebeu pelos de animais por toda parte e imediatamente confrontou Sarutobi por deixar um monte de animais entrar na área de banho. Sarutobi queria que Sanada mediasse, mas ele já havia escapulido. Pouco tempo depois, Sanada foi visto de repente no lado das mulheres. Ao ouvir o grito de Izanami, Miyoshi pulou, apenas para Ana congelar toda a nascente em resposta. Yuzi, tendo acabado de tomar banho no rio, pegou um resfriado, o nariz ficando vermelho. Sazu disse para ele descansar um pouco, já que tomar banho no rio a ponto de ficar doente era ridículo.
Yuzi, sentindo que Sazu estava sendo muito afetuoso, negou tudo e saiu correndo. No caminho, ele acabou pegando a doninha de Sarutobi e segurou-a para se aquecer. Yuzi então admitiu que se sentia muito estranho sempre que estava perto de Sazu. Seu coração batia rápido e ele não conseguia parar de pensar nele. Nesse momento, todos estavam seriamente confusos sobre o verdadeiro gênero de Yuzi. Depois de confessar, Yuzi de repente percebeu que Sarutobi estava lá o tempo todo. Ao notar como a pele do furão era macia, Yuzi pensou em matá-lo para se aquecer, fazendo Sarutobi gritar em pânico. Na manhã seguinte, Sanada recebeu uma convocação de outros senhores. Ele percebeu que tinha chegado a hora das feras mostrarem suas presas. No dia seguinte, Sanada de repente ordenou que Hokuro, Sazu e Izanami o acompanhassem até a capital. Os outros deveriam ficar para trás e esperar por notícias. Yuzi foi contra, dizendo que ficaria entediado sem Sazu por perto. Sanada exigiu o silêncio de todos. No caminho, Izanami estava tão barulhenta e grudenta com Sazu como sempre. Hokuro se perguntou quem participaria da reunião desta vez. Sanada listou alguns nomes, sendo o mais notável Masamune. Naquele momento, Masamune estava se vestindo de maneira extravagante para a reunião, sua roupa chamativa destinada a exibir seu poder e deixar uma forte impressão em Sanada. Masamune sabia muito bem que a pessoa visando o grampo de cabelo de Izanami era um senhor chamado Ieyasu. Para enganá-lo, Masamune planejava espalhar um rumor afirmando que o grampo de cabelo não tinha nenhum poder real. Ele então encenaria uma performance convincente o suficiente para enganar Ieyasu. Enquanto isso, o grupo de Sanada parou em uma taverna para uma refeição antes de continuar em seu caminho. Inesperadamente, um jovem rapaz os abordou, perguntando se estavam indo para a reunião dos senhores. Se sim, a estrada à frente tinha desmoronado e estava intransitável. O menino apontou uma rota alternativa para eles, levando Izanami a dar-lhe um doce como agradecimento. No entanto, Sazu de repente sentiu o cheiro de pólvora no menino. Pouco depois, ele percebeu que Izanami havia cochilado, achando-a despreocupada demais. Sanada disse-lhe para relaxar, já que não estavam sendo perseguidos no momento. Mas Sazu discordou, afinal estavam viajando com alguém que o mundo inteiro estava caçando. Sanada, por outro lado, achou bastante divertido levar Izanami junto. Dito isso, trazer apenas 3 pessoas parecia pouco, embora ele não gostasse de viajar com muitas pessoas, pois seria muito chamativo. De repente, um fogo de artifício disparou para o céu, assustando os cavalos e fazendo-os perder o controle. Um cavalo pisou em uma armadilha escondida, acionando uma saraivada de estacas de bambu direcionadas a Hokuro. Sazu correu para ajudá-lo a tempo, mas uma avalanche de pedras começou a descer das montanhas. Nesse momento, Miyoshi chegou e quebrou as pedras caindo. Ninguém esperava que ele os tivesse seguido até aqui. Do nada, uma pedra foi lançada na perna do cavalo, fazendo-o entrar em pânico e disparar, levando Izanami junto. Sanada correu atrás dela para resgatá-la, mas seu cavalo pisou em outra armadilha, quase o fazendo despencar em um buraco, se não fosse Hokuro salvá-lo a tempo. Sazu então correu para salvar Izanami, mas acidentalmente acionou outra armadilha, liberando uma rajada de balas de canhão. No entanto, uma rajada de vento as soprou todas para o céu. Como esperado, 2 pessoas se recusaram a ficar nas termas e os seguiram até aqui. No final, o grupo permaneceu ileso. O jovem de antes reapareceu, surpreso por eles terem conseguido passar por todas as suas armadilhas. Sazu percebeu que o cheiro de pólvora que havia notado anteriormente vinha dessas armadilhas. O garoto então pediu para servir sob o comando de Sanada, revelando que as armadilhas eram um teste para encontrar um mestre digno. Sazu recusou-se a aceitar um menino que quase havia matado todo o grupo, rejeitando-o imediatamente e dizendo-lhe para voltar para a sua família. No entanto, o menino não tinha família, ele havia sobrevivido completamente sozinho. Sanada então perguntou o nome do menino e ele respondeu que seu nome também era Hokuro. Como eles compartilhavam o mesmo nome, Sanada decidiu renomeá-lo como Benmaru. Hokuro objetou, dizendo que era um nome de infância de Sanada, mas uma vez que Sanada tomava uma decisão, ninguém podia mudá-la. Sanada então instruiu o menino a esperar por ele na taverna que eles haviam acabado de visitar até ele voltar, pois não podia levar o menino para a capital naquele momento.
Quanto às duas pessoas que os haviam seguido secretamente, não fazia sentido mandá-las de volta agora, já que continuariam a espreitar, então era melhor viajarem juntos. O grupo retomou a jornada e logo chegou à capital. Claro, o destaque da capital ainda era Masamune ostentando sua roupa extravagante. Ao chegar em seu alojamento, Masamune recebeu uma ordem oficial da capital. Esta ordem aplicava-se a todos os senhores e seus vassalos, uma proibição temporária de portar espadas. Sanada não estava particularmente preocupado com isso, mas ele se preocupava com os dois sem juízo, Yuzi e Miyoshi. Ele e Hokuro então seguiram para a reunião, onde encontraram dois outros senhores. O primeiro era o Sr. Ishida, que anteriormente havia alertado Sanada sobre os esquemas de Ieyasu, como Ieyasu estava tentando incitar a guerra e manipular os senhores para seu próprio benefício. Desde a morte do regente, Ieyasu tinha se tornado cada vez mais descarado, e essa reunião provavelmente era apenas mais uma oportunidade para ele exibir seu poder. Outro senhor, Naoe, concordou e começou a falar mal de Ieyasu. No entanto, Sanada aconselhou ambos a manterem a calma, lembrando-os de que estavam ali não apenas para a reunião, mas também para desfrutar de uma cerimônia de chá. Enquanto isso, dois dos subordinados de Masamune avistaram Izanami na rua, mas não puderam agir contra ela devido à proibição de espadas. A reunião finalmente começou, e Masamune chegou atrasado. Inesperadamente, ele sacou sua espada, alegando que queria fazer uma apresentação para compensar seu atraso. Ele então convidou Sanada para se juntar a ele em uma demonstração, com seus retentores prontos para emprestar a Sanada uma espada, se necessário. No entanto, Sanada escolheu se apresentar usando apenas seu leque. Durante a luta, Sanada esquivou-se facilmente dos golpes de espada de Masamune. Frustrado, Masamune tentou acertar um golpe, mas Sanada, deliberadamente ou por acidente, acabou chutando a espada de Masamune, enviando-a voando diretamente para o rosto de Ieyasu. Os senhores explodiram em risadas, enquanto Ieyasu nunca tinha se sentido tão humilhado. Masamune, por sua vez, estava claramente irritado com a atitude brincalhona de Sanada. Naquela noite, ao saírem, Sanada foi subitamente abordado pelos subordinados de Ieyasu, que ordenaram que esperasse por instruções adicionais. Os outros dois senhores perceberam que Ieyasu estava mirando em Sanada e provavelmente tentaria puni-lo por suas ações de hoje. No entanto, Sanada simplesmente ignorou. Mais tarde, Masamune ficou surpreso ao saber que Izanami também estava na capital. Naquela noite, os soldados de Ieyasu invadiram o alojamento de Sanada, mas ele e seu grupo já tinham partido há muito tempo. Eles conseguiram atravessar uma ponte, deixando os homens de Ieyasu para trás. Yuzi convocou uma rajada de vento, varrendo os soldados da ponte, enquanto Miyoshi destruiu toda a ponte para interromper a perseguição. Sanada se sentiu justificado em trazer Izanami junto. Pouco depois, Masamune foi se encontrar com Ieyasu. Furioso com sua humilhação, Ieyasu culpou Masamune por isso. Entretanto, como não podia punir Masamune diretamente, ele ordenou que ele cuidasse de Sanada. Na manhã seguinte, enquanto o grupo de Sanada voltava, eles foram subitamente perseguidos pelos soldados de Ieyasu. Sazu e Yuzi foram encarregados de bloquear o caminho deles, mas Bemaruk já havia armado armadilhas com antecedência, eliminando os perseguidores com facilidade. Sanada achou suspeito que o inimigo os tivesse alcançado tão rapidamente, então ordenou que Sazu e Yuzi fizessem o reconhecimento enquanto ele e os outros descansavam junto a um riacho. Notando que Izanami parecia preocupada, Sanada colocou sua capa sobre ela e a tranquilizou dizendo que Sazu ficaria bem. Enquanto isso, Sazu e Yuzi descobriram que todos os caminhos à frente estavam bloqueados deliberadamente com obstáculos. Sazu voltou rapidamente para relatar a Sanada, informando-o de que a única rota restante era pelo mar. O grupo foi subitamente descoberto e atacado por Masamune. Ele queria capturar Izanami e seu grampo de cabelo, além de eliminar Sanada conforme as ordens de Ieyasu. No entanto, com os guerreiros ainda presentes, os soldados de Masamune não tinham chance de sequer tocar Sanada. Os guerreiros então demonstraram suas habilidades enquanto Sanada recuou primeiro. Hokuro seguiu para proteger Sanada, mas logo o grupo inteiro foi forçado a ir em direção a uma área costeira. Os soldados de Masamune estavam se aproximando, deixando o grupo quase sem maneira de escapar. Sazu então avançou para lutar contra dois dos subordinados de Masamune. Depois de passar um tempo com o grupo, ele decidiu abandonar o título de fantasma do clã Iga e tornar-se oficialmente um guerreiro sob o comando de Sanada. Yuzi então avançou, soltando uma rajada de vento para atacar.
Vendo que seus soldados eram ineficazes, Masamune decidiu resolver as coisas por conta própria. Mas, nesse momento, um navio de guerra apareceu atrás do grupo de Sanada. A princípio, eles pensaram que fossem reforços de Masamune, mas acabou sendo Juzu e outra pessoa a bordo. O navio afugentou as tropas de Masamune e rapidamente levou o grupo de Sanada a bordo. Lá, eles conheceram o capitão do navio, Jinpachi. Ele inicialmente se interessou por Yuzi, pensando que era uma mulher, mas ao perceber que Yuzi era um homem, perdeu o interesse imediatamente. Além das mulheres, Jinpachi também tinha um grande amor pelo álcool. Ele então perguntou onde estava a beleza do grupo, como Juzu havia descrito. Izanami deu um passo adiante para se apresentar, mas Jinpachi apenas a viu como uma criança. Miyoshi, sentindo que sua irmã havia sido insultada, estava prestes a iniciar uma briga, mas Jinpachi bloqueou facilmente seu clube de ferro com as mãos nuas. Logo em seguida, Jinpachi desferiu um golpe de relâmpago, derrubando Miyoshi rapidamente. Ele então afirmou que eles pareciam estar entendendo a situação de forma errada. Ele nunca havia concordado em deixá-los ficar em seu navio. Assim, Jinpachi queria testar se eles eram dignos de permanecer. Ele arremessou um barril de álcool na direção deles e Seizou rapidamente o cortou ao meio. Jinpachi então revelou seu desafio. Eles teriam que beber todo o álcool. Sanada concordou instantaneamente, levando Seizou a protestar, pois levaria uma vida inteira para terminar uma quantidade tão grande. Tanto Benimaru quanto Ishinami queriam tentar, mas Jinpachi os considerou muito jovens para beber. Enquanto isso, Ono, sem saber o que estava acontecendo com o grupo, apenas esperava que eles não enfrentassem muitos obstáculos. Sarutobi, no entanto, acreditava que eles lidariam com tudo por conta própria. De volta ao navio, Uzi estava bebendo animadamente com Jinpachi, enquanto Sanada continuava bebendo sem mostrar qualquer sinal de embriaguez. Rokuru bebia moderadamente, mas Ishinami, após uma pequena quantidade, já estava completamente bêbado. Seizou, sendo imune ao álcool, permanecia inalterado, não importava quanto bebesse. Mais tarde, Juzou se aproximou de Seizou para bater um papo, e Seizou estava curioso para saber por que Juzou estava lá. Juzou explicou que estava viajando em busca de uma nova arma quando encontrou Jinpachi. Ele então procurou juntar-se à tripulação, e após uma sessão de bebida com Jinpachi, o capitão o reconheceu como um irmão de sangue. Jinpachi até deu uma arma para Juzou, mas em troca, Juzou decidiu ficar e ajudar por um tempo como forma de retribuição. Graças a isso, ele conseguiu resgatar o grupo de Sanada a tempo. Juzou perguntou o que havia acontecido com o grupo, mas Seizou sugeriu que ele perguntasse diretamente a Sanada. Ele também comentou que nunca tinha conhecido alguém como Sanada, alguém que pudesse se manter firme e desafiar o inimigo, mesmo quando encurralado. Naquela noite, Jinpachi e Sanada tiveram uma conversa particular. Jinpachi expressou que não gostava das restrições de ser um senhor e não tinha desejo de servir a ninguém. Ele só queria liberdade. Senhores como Sanada estavam amarrados aos seus territórios, mas ele não estava. Ele podia ir aonde quisesse, independente de qualquer outra pessoa, livre para vagar pelos mares e céus, sem o peso de impostos, guerras civis ou lutas de poder. Desfrutar da vida era o verdadeiro prazer de um pirata. Sanada, no entanto, argumentou que uma pessoa verdadeiramente livre permaneceria livre, não importa para onde fosse. Escolher a quem servir e onde viver, se fosse uma decisão feita pelo coração, também era uma forma de liberdade. Jinpachi assumiu que Sanada devia ter pago seus seguidores, mas Sanada revelou que não tinha contratado ninguém. Todos o seguiam por escolha própria. Na manhã seguinte, o grupo retornou ao continente e Jinpachi decidiu se despedir de sua tripulação para viajar com Sanada por um tempo. Sanada percebeu que agora havia reunido todos os 10 guerreiros e era hora de retornarem juntos. Jinpachi estava ansioso para ver a mulher bem dotada que Juzou havia mencionado. Pouco tempo depois, o grupo se reuniu com Sarutobi. Ele ficou surpreso que 2 novos membros já tivessem se juntado em tão pouco tempo. No entanto, o que mais animou Sarutobi foi a Pantera Negra de Jinpachi. Quando o grupo perguntou onde estava Ono, Sarutobi explicou que ela tinha ido a algum lugar. Então Sanada decidiu adiar a reunião até o dia seguinte, agora que havia reunido todos os 10 guerreiros. Naquela noite, Ono voltou para se encontrar com Ishinami. Como Ishinami não tinha trazido nenhum presente para ela, Ono a forçou a contar tudo sobre a viagem. Enquanto isso, Seizou se aproximou secretamente de Sanada para perguntar por que ele havia reunido todos os 10 guerreiros. Sanada revelou que sua verdadeira ambição era governar o mundo.
De acordo com antigas lendas, 10 elementos primordiais criaram todas as coisas, e quem controlasse todos os 10 elementos poderia remodelar o mundo. Esses elementos correspondiam a cada um dos 10 guerreiros: terra, Miyoshi; metal, Juzou; relâmpago, Jinpachi; fogo, Benimaru, com sua habilidade de criar explosivos; vento, Uzi; madeira, Sarutobi; gelo, Ono; água, Rokurou, cuja habilidade de registrar tudo era como o reflexo da água. Naquele momento, Ono entrou inesperadamente no quarto de Rokurou para assassiná-lo, deixando-o confuso sobre suas intenções. Enquanto isso, Seizou perguntou a Sanada qual elemento ele representava. Sanada declarou de repente que Seizou era o elemento da luz, enquanto Ishinami era a escuridão. Seizou inicialmente achou isso ridículo, mas ao lembrar das habilidades de Ishinami, começou a levar o assunto a sério. Ao mesmo tempo, Rokurou percebeu que Ono estava mirando seu olho divino, que tinha o poder de lembrar de tudo. Ono conseguiu prendê-lo no chão e estava prestes a pegar seu olho. No entanto, Rokurou escolheu destruí-lo em vez de deixá-lo para outra pessoa. Ono foi então descoberta e atacada por Sarutobi. Ela teve que afastá-lo com um chute ao perceber que outros também estavam chegando. Ela correu para fora, mas foi interceptada por Sarutobi, forçando-a a lançar 2 kunai para lançar um feitiço e congelá-lo. Quando ela estava prestes a acabar com Sarutobi, Seizou apareceu e perguntou o que ela estava tentando fazer. Ono afirmou que, como ninja, ela nunca poderia verdadeiramente ter um lugar para chamar de lar. Enquanto isso, Rokurou havia sido envenenado pelo kunai de Ono. Sanada imediatamente ordenou que alguém fosse buscar remédio para que ele pudesse tratar Rokurou. Ana então de repente apunhalou Sarutobi com sua espada e usou o momento para escapar. Rokurou, agora seguro, pediu desculpas a Sanada por ter perdido seu olho divino, mas Sanada assegurou-lhe que não foi culpa dele. Sanada acreditava que Rokurou havia cumprido sua promessa, e foi por isso que ele perdeu seu olho. No entanto, ele culpou Rokurou por ser sincero demais com ele. Naquele momento, Sazu estava em perseguição próxima de Ana, exigindo saber o que ela estava tentando alcançar. Ana disse a ele que mesmo agora, ele ainda se recusava a ver a verdade. Sazu então a impediu de sacar a espada e perguntou a quem ela realmente servia. Ana afirmou que isso não importava mais, mas Sazu lamentou não ter percebido antes que ela era uma espiã. Os dois então sacaram suas espadas e lutaram. Em uma troca rápida, Sazu desferiu um soco que fez Ana cair. Percebendo que não conseguia igualar a velocidade de Sazu, ela tentou fugir. No entanto, Sazu rapidamente reduziu a distância e a derrubou em um rio. Ana usou sua magia para congelar a água e atacar Sazu, mas ele facilmente rompeu, afirmando que só precisava quebrar o gelo antes que se solidificasse completamente. Ele então imobilizou Ana e exigiu saber quem era o mestre dela. Ana continuou a resistir, mas Sazu contra-atacou todos os seus movimentos. Uzi, observando de perto, não ousou intervir. Ana então manipulou água de outra parte do rio para lançar estilhaços de gelo em direção a Sazu. Ele teve que bloquear o ataque, dando a Ana uma chance de escapar. Enquanto isso, Sarutobi voltou para se desculpar com Sanada por hesitar e perder para Ana. No entanto, Sanada não o culpou, pois ele ao menos tentou proteger Rokurou. Por enquanto, a prioridade deles era descobrir o verdadeiro mentor por trás de Ana. A Pantera Negra de Jinpachi então se aproximou de Sarutobi para confortá-lo. Sanada neste momento percebeu que Sazu havia retornado, o que significava que Ana havia escapado. Ele informou Sazu sobre a condição de Rokurou e acreditava que era hora de revelar tudo a todos. Jinpachi tinha acabado de voltar e sentiu que algo tinha acontecido. Sanada achava que Jinpachi poderia dar a Sazu uma perspectiva mais objetiva sobre por que ele representava a luz, enquanto Izanami incorporava a escuridão. Depois de relatar como cada guerreiro simbolizava um dos 10 elementos primordiais que moldaram todas as coisas, Sanada explicou que esses elementos existiam em um estado de equilíbrio através do reforço e contração mútuos. No entanto, segundo a interpretação de Jinpachi, esse equilíbrio estava se deteriorando, e a reunião dos guerreiros tinha como objetivo ajudar a luz a suprimir a crescente escuridão. Enquanto isso, Izanami estava sendo consumida pela escuridão, devastada pela traição de Ana. Bemaru e Miyoshi se aproximaram para consolá-la, pedindo para que não se entristecesse demais, temendo que sua tristeza fortalecesse ainda mais a escuridão. Sanada estava convencido de que as pessoas no templo já tinham reconhecido o poder aterrorizante que Izanami possuía.
Quando ela derramou lágrimas, a escuridão das profundezas do submundo foi convocada. Ele acreditava que Izanami poderia transformar sua dor em força, tornando-se uma deusa da morte capaz de reivindicar milhares de vidas em um instante. O grampo de cabelo que ela usava provavelmente era destinado a suprimir esse imenso poder. Naquele momento, Sazu saiu e viu que Izanami tinha ouvido tudo. Na manhã seguinte, todos os guerreiros souberam do segredo de Izanami. Miyoshi queria confortar sua irmã, mas Sanada insistiu que Sazu já estava cuidando disso, e que apenas a luz poderia subjugar a escuridão. Miyoshi então meditou sob uma cachoeira, contemplando se havia alguma maneira de ajudar sua irmã. Enquanto isso, Sanada recebeu convidados inesperados, 2 outros senhores, Ishida e Nao. Surpreso com a visita deles, ele perguntou por que tinham vindo. Eles explicaram que, como Sanada não havia respondido às suas cartas, decidiram encontrá-lo pessoalmente. Sanada, sem se impressionar, disse-lhes para falarem rapidamente e irem embora. No entanto, a duração da conversa dependia inteiramente dele. Em outro lugar, Sazu estava incerto sobre como falar com Izanami quando, do nada, kunais voaram em sua direção. Ele correu atrás do atacante e ficou chocado ao encontrar Hanzou novamente. Sazu tinha presumido que Hanzou havia perecido sob as ruínas do templo, mas Hanzou aparentemente havia ressurgido da sepultura para caçá-lo. Hanzou reconheceu os esforços de Sazu em proteger Izanami até agora, mas lamentou ter perdido a chance de pegar o olho místico de Rokurou. Sazu percebeu que Hanzou era quem tinha manipulado Ana. Hanzou declarou que, antes de capturar Izanami, ele primeiro aniquilaria todos os guerreiros de Sanada. Ele então revelou que um ataque já estava em andamento. Os 5 grandes ninjas do clã Iga haviam começado sua missão de exterminar os guerreiros de Sanada. Sazu conhecia o poder assustador desses 5 ninjas lendários. Hanzou zombou dele, afirmando que os guerreiros não eram nada comparados aos 5 grandes ninjas. Nesse momento, Sarutobi e Juzo encontraram o primeiro dos 5, uma mulher que se apresentou como Kyu, a rainha dos insetos. Sarutobi já tinha ouvido falar dos 5 grandes ninjas antes. Kyu explicou que a missão deles era eliminar os guerreiros Sanada, mas ela também buscava vingança contra eles pela morte de sua irmã mais velha, Aokatsu. Enquanto isso, Miyoshi, perdido em pensamentos, teve uma epifania. Ele percebeu que tudo o que precisava fazer era confiar em Izanami e servi-la como uma deusa. Nesse momento, uma enorme pedra caiu diretamente em sua cabeça. Uma garota saltou de cima, estendendo os braços para pegar Bemmaru. Ela perguntou se ele era um dos guerreiros de Sanada, mas Miyoshi quebrou a pedra e a forçou a recuar, puxando Bemmaru de volta para segurança. A garota se apresentou como Byakugan, uma das 5 grandes ninjas. Em seguida, ela chutou uma pedra em direção a Miyoshi, mas ele a esmagou facilmente. Ele a avisou para ir embora ou não teria piedade. No entanto, Byakugan destruiu outro pedregulho sem esforço e zombou, afirmando que era muito mais forte que Miyoshi e que suas ameaças não significavam nada. Miyoshi então percebeu que os outros guerreiros também estavam sendo alvos, e ficou preocupado com a segurança de Izanami. Ele tentou correr para ajudá-la, mas Byakugan bloqueou seu caminho. Neste momento, os 2 lords queriam informar a Sanada que Ieyasu estava se tornando cada vez mais arrogante. Ele havia acusado abertamente outro lorde de traição apenas para tomar seu território. Os outros senhores também estavam ficando ressentidos com Ieyasu, pois seus crimes não poderiam ser totalmente registrados em apenas um único pedaço de papel. Ishida tinha montado seu próprio exército e estava procurando mais aliados. No entanto, Sanada acreditava que a velha raposa astuta devia ter planejado tudo cuidadosamente antes de agir tão rapidamente. Ishida, frustrado, desejava ter poder suficiente para reverter a situação, mas Sanada alertou que o poder definitivo só traria desastre. Enquanto isso, Sazu havia começado sua batalha com Hanzou. Hanzou percebeu que Sazu tinha ficado mais forte desde o último encontro deles no templo. Quando Izanami chegou, Hanzou rapidamente a amarrou a uma árvore, afirmando que a liberaria somente depois de terminar de brincar e se livrar de Sazu. Desesperada, Izanami implorou para que a levassem, mas poupassem todos os outros. No entanto, Hanzou recusou, afirmando que poderia levar Izanami sempre que quisesse. Ao mesmo tempo, Juzu e Sarutobi estavam lutando com dificuldade. Enxames de insetos zumbiam ao redor, obstruindo sua visão e fazendo tanto barulho que não conseguiam localizar seus inimigos. De repente, uma aranha gigante surgiu do subsolo, forçando-os a esquivar-se.
Mais uma vez, Sarutobi confrontou Kyu e tentou atacar, mas os insetos dela o impediram de se aproximar. Ela então realizou um ritual e invocou um ovo enorme que chocou em um enxame de mantis gigantes. Juzu disparou uma bala de canhão para destruir algumas delas, permitindo que Sarutobi corresse em direção a Kyu. No entanto, ela o pegou de surpresa com um beijo, injetando insetos venenosos em seu corpo. Juzu tentou ajudar, mas de repente percebeu que suas pernas haviam sido mordidas por formigas. A dor excruciante deixou-o incapaz de se mover e os louva-a-Deus gigantes o cercaram. Sarutobi rapidamente cuidou das mantizes para protegê-lo. Nesse momento, a aranha gigante ressurgiu. Depois de receber várias balas de Juzu, ela subitamente desapareceu. Momentos depois, Juzu foi dominado e desabou enquanto incontáveis insetos o mordiam. Enquanto isso, Miyoshi estava tentando levar Benimaru para um lugar seguro, mas ataques contínuos de rochas bloquearam sua rota de fuga. Miyoshi estava perplexo com o fato de uma mulher aparentemente delicada possuir força tão avassaladora. Byakugan então o provocou, dizendo que Izanami provavelmente já tinha se tornado nada mais do que um brinquedo para o líder deles. Enfurecido, Miyoshi decidiu ficar e lutar. Byakugan deu um passo à frente para um duelo 1 a 1, revelando finalmente sua forma verdadeira, um corpo musculoso e poderoso. Os dois se envolveram em uma troca intensa de golpes, esquivando e contra-atacando as investidas um do outro. Eventualmente, Byakugan acertou um golpe poderoso em Miyoshi, interrompendo seu ritmo e deixando-o vulnerável a uma série de golpes sucessivos. Quando Benimaru tentou ajudar, ela o nocauteou com uma pedra jogada. Miyoshi foi completamente derrotado, percebendo que sua derrota se devia à sua falta de fé. Ao mesmo tempo, Sazu estava começando a perder sua batalha contra Hanzou. Hanzou o feriu continuamente, fazendo Izanami mergulhar mais profundamente no desespero, despertando seu poder sombrio. Enquanto sua energia aumentava, Hanzou comentou que sua tristeza estava ativando o poder dentro de seu grampo de cabelo. Sazu fez uma investida desesperada, mas Hanzou previu facilmente seus movimentos e o contra-atacou. Hanzou então culpou Izanami por tudo o que havia acontecido, alegando que se não fosse por protegê-la, Sazu não teria se ferido. Não apenas Sazu, mas todos os guerreiros provavelmente já tinham sido derrotados por suas forças, e tudo era por causa dela. Em outro lugar, Yuri estava causando travessuras na cidade quando de repente avistou uma raposa e correu atrás dela. Sem saber, ele entrou em um beco e foi abruptamente transportado para outro reino. Quando recobrou a consciência, encontrou-se vivendo como uma dama nobre em uma família aristocrática. Para sua surpresa, Sazu era agora sua atendente pessoal. Estranhamente, Yuzi realmente acreditava que fazia parte dessa realidade onírica. Ela expressava abertamente sua antipatia pelos outros nobres, pois eles desprezavam seu cabelo vermelho e tatuagens. No entanto, quando sentiu o toque de Sazu em seu braço, algo dentro dele despertou, embora ele não pudesse entender exatamente o que era. Antes que pudesse descobrir, um servo chegou para lembrá-lo de escolher uma roupa para o banquete da noite. Desinteressado em ir, Yurai tentou recusar, mas esta versão de Sazu persuadiu-o com palavras sedutoras, prometendo-lhe conceder um desejo assim que o banquete terminasse. No banquete, Yuri rapidamente percebeu que não pertencia a esse lugar. Era extremamente entediante. Nenhuma das pessoas ali poderia ser a sua destinada. Além disso, ele sentiu como se tivesse esquecido algo importante quando ouviu alguns nobres falando mal dela pelas suas costas. Ele imediatamente os confrontou com palavras duras. Pouco depois, Sazu chegou para escoltá-lo de volta, e ele deixou a reunião ao lado de seu assistente. Mais tarde, enquanto se banhava na água preparada por Sazu, ele refletiu sobre sua pessoa predestinada, sentindo que estavam muito mais próximos do que havia imaginado. Ele apreciava essa vida pacífica e desejava poder ficar aqui, para sempre. Enquanto isso, na realidade, Sazu ainda estava sendo manipulado por Hanzou. Hanzou não estava com pressa de terminar a luta. Em vez disso, ele queria atormentar Sazu lentamente. Apesar dos ataques incessantes de Sazu, Hanzou desviava de cada um com facilidade. De volta à ilusão de Yuzai, ele finalmente percebeu que este não era o Sazu que ele desejava. Aquele que ela realmente procurava era um guerreiro impiedoso, de olhos frios, encharcado com o cheiro de sangue. Naquele momento, ele despertou do sonho e descobriu quem estava manipulando sua mente. Sem hesitação, ele liberou uma poderosa rajada de vento e prendeu seu pescoço com correntes. Ele sorriu, comentando que Yuzi parecia desinteressada na felicidade e, em vez disso, ansiava por sofrimento. Se esse fosse o caso, ele ficaria feliz em proporcionar essa experiência. Em outro lugar, Jinpachi estava pescando tranquilamente quando seu companheiro, a Pantera, de repente saiu correndo.
Momentos depois, a água sob ele congelou e ele finalmente encontrou Ana, a pessoa que estava esperando. Sem desperdiçar palavras, Ana lançou um ataque imediato. Jinpachi, pensando que poderia lidar com ela facilmente, rapidamente pegou sua lança e contra-atacou. No entanto, Ana conjurou espigões de gelo imponentes, prendendo-o dentro. Ela declarou que Jinpachi devia morrer simplesmente porque ele era um guerreiro. Jinpachi, no entanto, negou ser um guerreiro, alegando que essa era apenas a decisão de Sanada, não a dele. Mas Ana não se importou e continuou seu ataque implacável. Jinpachi bloqueou habilmente seus golpes, forçando-a a sacar a espada e enfrentá-lo em combate corpo a corpo. Ele percebeu que o coração gelado dela estava começando a derreter, embora ela se recusasse a acreditar nisso. Ana revelou seu passado trágico, ela havia perdido a mãe e lutou para sobreviver enquanto procurava a relíquia real que lhe permitiria voltar para casa. No entanto, Hanzo tomou posse dele e a forçou à servidão. Desde então, ela nunca hesitou em sua missão. Agora, com seu objetivo ao alcance, ela há muito havia descartado suas emoções. No entanto, desde que encontrou Sanada e seu grupo, ela se viu mudando lentamente. Ainda assim, ela insistia que não tinha lugar a que pertencer, convencida de que tudo não passava de uma ilusão. Enquanto isso, Sazu estava sofrendo ferimentos mais graves a cada segundo. Ana se virou para ele e Izanami, declarando que nunca tinha gostado da chamada família que haviam construído. Era tudo uma farsa repugnante. Os laços familiares fingidos apenas a enojavam. Enquanto Sazu tentava confortar Izanami, ele foi esfaqueado novamente por Hanzo. Ao mesmo tempo, Jinpachi relaxou e foi apunhalado na perna por Ana. Ele rapidamente trocou sua lança por nunchaku e tentou recuar, mas Ana congelou o chão, fazendo com que ele escorregasse e caísse. Ela declarou friamente que não mostraria misericórdia desta vez. No entanto, Jinpachi argumentou que não podia morrer ainda, não tinha experimentado plenamente a liberdade. Ele acreditava que Ana também ansiava por liberdade tanto quanto ele. Enfurecida, Ana o envolveu completamente em gelo. Ela havia sacrificado sua própria liberdade por poder, e poder era a única coisa que ela precisava. Enquanto isso, Izanami, assistindo Sazu sofrer por sua causa, percebeu o quão completamente inútil ela era. Ela não podia lutar, e por isso todos os outros estavam sofrendo. De repente, uma voz misteriosa perguntou se ela desejava poder. Se sim, ela só precisava remover o grampo de cabelo. Com nova determinação, ela desintegrou suas restrições e alcançou o grampo, removendo-o. Instantaneamente, o céu escureceu e o sol foi obscurecido. O verdadeiro poder de Izanami despertou. A deusa das trevas havia chegado. Sem hesitação, ela conjurou uma esfera massiva de escuridão e ascendeu ao céu. Do alto, ela lançou uma barragem implacável de esferas escuras por toda a floresta. Roku, recobrando a consciência, foi apanhado no caos. Felizmente, Sanada chegou a tempo para apoiá-lo. Roku instou Sanada a encontrar uma maneira de parar Izanami antes que ela destruísse todo o mundo. Embora Sanada notasse que Roku ainda estava ferido, este insistiu que não podia ficar parado. Ele havia memorizado tudo dos registros do templo secreto e não havia escolha a não ser agir agora. Vendo sua determinação, Sanada concordou em ajudá-lo. Hanzo, ao testemunhar a transformação de Izanami, ficou completamente chocado. Ele nunca esperou que ela fosse a deusa da morte. Izanami e a deusa da morte ainda lutavam pelo controle sobre seu corpo. Hanzo acreditava que, apoderando-se do grampo de cabelo, ele poderia manipular Izanami à vontade. Quando Sazu tentou recuperá-lo, Hanzo o derrubou, zombando de sua fraqueza. Ele declarou que um verdadeiro ninja deve viver apenas para si, confiando apenas na sua própria força e corpo. Como Sazu havia esquecido esse princípio, ele não era mais digno de ser seu oponente. Naquele momento, Sanada e Roku chegaram, exigindo saber o que Hanzo pretendia fazer com o imenso poder de Izanami. Hanzo zombou, afirmando que não importava o que planejava, nunca desperdiçaria como Sanada fez. Ele acreditava que só ele era digno de empunhar o poder da deusa da morte, enquanto fracos como Sanada não eram. Para ele, Ana não era nada mais do que um peão. Ao explorar o desejo dela de voltar para casa, ele a manipulara facilmente para servi-lo. Ao ouvir isso, Sazu, enfurecido, forçou-se a se levantar e lutar. Ele não podia tolerar a maneira como Hanzo tratava Ana como uma mera ferramenta.
No entanto, Hanzo mais uma vez o derrubou, dizendo para ele ficar calado e assistir. Em seguida, avançou com a intenção de usar o grampo de cabelo para suprimir o poder de Izanami, mas assim que ele tocou na esfera de escuridão, sua mão ficou presa. Percebendo o perigo, foi forçado a cortar o próprio braço para escapar. No entanto, os tentáculos sombrios da esfera atacaram de repente, agarrando-o e puxando-o de volta para dentro. Rokuru, ao ver isso, deduziu que a única maneira de parar Izanami era com guerreiros representando os elementos intervirem. Determinado, ele se preparou para se sacrificar, mas Sazu o deteve, insistindo que tomaria seu lugar. Ignorando os protestos de Sanada, Sazu avançou, determinado a alcançar a esfera. Embora ele nunca tenha acreditado no destino, admitiu que por causa de Izanami, ele veio a entender o laço de camaradagem. Quando ele alcançou a esfera, ela se abriu de repente e o puxou para dentro, levando-o para o céu. Enquanto isso, Miyoshi lembrou-se de seu conflito passado com o sacerdote-chefe do templo que levou à sua partida. Na época, Izanami perguntou para onde ele estava indo, mas ele não foi capaz de responder. Ele prometeu voltar para ela, mas quando voltou, encontrou o templo em ruínas. Ao saber que ela ainda estava viva, ele procurou incansavelmente por ela. Agora, no entanto, sua fé havia desmoronado. Bemaru chegou, chamando por Miyoshi e instando-o a continuar lutando. Ele o encorajou e até colocou uma bomba em sua mão para amplificar seu poder. Enquanto isso, os enxames de insetos agora afetados pela escuridão tornaram-se vulneráveis. Aproveitando a oportunidade, Juzu e Sarutobi lançaram um contra-ataque. Sarutobi envolveu a inimiga com vinhas venenosas, causando-lhe imensa dor, enquanto Juzu misericordiosamente acabou com seu sofrimento com um golpe rápido. Yurei, por outro lado, deleitava-se com a dor que havia experimentado momentos antes. No entanto, ele rapidamente conjurou uma rajada de vento para cegar o ninja antes de eliminá-lo sem esforço. Enquanto Ana tentava recuperar sua espada para sair, Jinpachi a chocou através da lâmina, lançando-a para longe. Paralisada e incapaz de continuar lutando, Ana encontrou-se em um impasse com Jinpachi. Ele declarou a luta um empate e admitiu que, apesar de sua frieza exterior, ela ainda era tão calorosa quanto qualquer outro ser humano. Dentro da esfera, Sazu percebeu que ainda estava vivo graças ao grampo de cabelo. Ele finalmente se reuniu com Izanami, que confessou seu medo. Ela queria poder para proteger todos, mas a deusa da morte buscava apenas destruição. Ela estava apavorada de perder a si mesma para a escuridão. Ela instou Sazu a partir, não querendo sobrecarregá-lo mais. Mas Sazu a tranquilizou. Ele disse que enquanto ela ainda tivesse emoções, ela ainda era humana, não um monstro. Ele se recusou a deixá-la para trás. Ela era uma dos 10 bravos, e juntos eles retornariam. Com suas palavras, ele conseguiu trazer Izanami de volta. Sanada, ao ver isso, afirmou que Sazu era de fato a personificação da luz. Quando Izanami despertou, Sanada a abraçou, dizendo para ela voltar com eles. Com todos a salvo, Sazu devolveu o grampo de cabelo a Izanami. Enquanto isso, Ana, percebendo que o tesouro que ela tinha perseguido por tanto tempo não era nada mais do que uma falsificação, só pôde rir amargamente da cruel ironia do destino. Jinpachi se aproximou de Ana e pediu que ela voltasse com ele. No entanto, ela hesitou, acreditando que Sanada nunca perdoaria uma traidora como ela. Mas Jinpachi a tranquilizou, dizendo que agora ela não tinha mais fardos, ela era finalmente uma pessoa livre, capaz de recomeçar. Enquanto isso, Ishida e Neia decidiram partir, determinados a aprimorar sua estratégia para derrotar Ieyasu. Masamune, ao perceber que Izanami era o verdadeiro tesouro o tempo todo, tomou uma decisão inesperada. Ele se aliaria temporariamente à facção de Ishida para primeiro derrubar Ieyasu antes de lidar com questões futuras. Mais tarde, Sazu perguntou a Sanada se ele os havia reunido porque tinha previsto a catástrofe que acabara de acontecer. Sanada admitiu que não tinha antecipado nada com tanta antecedência. Nesse momento, Izanami entrou correndo com uma montanha de doces, convidando todos a comer com entusiasmo. Sazu resmungou que ela tinha feito doces demais, mas Miyoshi imediatamente interveio, mais uma vez repreendendo-o por azarar sua irmãzinha. Sanada então sugeriu que eles deveriam escolher um líder para os 10 bravos. Juzu recusou a posição, pois frequentemente viajava para longe. Sarutobi também recusou e, em vez disso, empurrou a responsabilidade para Sazu.
Nesse momento, Uchi apareceu, desafiando Sazu para uma luta, enquanto Anna e Jinpachi optaram por ficar fora da confusão. E assim, a história chegou ao fim.